Então, boa noite a todos. Boa noite aos colegas de sala, tá bom? Nós estamos iniciando a nossa 8ª aula de Informática Avançada 1. Já é a nossa antepenúltima, né? Então, hoje é a 8ª aula. Sexta-feira, dia 30, é a nossa 9ª. E finalizamos a nossa aula no dia 3 de julho, na segunda-feira que vem. Grande parte dos alunos estão com as atividades em dia. Nós temos aproximadamente só de 3 a 4 alunos que estão com atividades pendentes, em média, né? E eu preciso que os colegas que estão devendo possa estar em dias para mim até sexta-feira. Porque sexta-feira eu já começo a finalizar as atividades de vocês, as notas de vocês. Então, para não ficar nada pendente para depois. Então, eu peço que vocês então se organizem. As atividades não são atividades muito complexas, são atividades que estão no material postado e eu gostaria que todos fizessem. Pessoal, eu vou finalizar o conteúdo da aula passada de redes para falarmos um pouquinho hoje sobre segurança de redes. Só recapitulando, na aula passada eu falei do alicate. Na aula passada eu tinha trazido esse cabo de rede, que ele é um tipo 6. Ele esse aqui já é um tipo 5. Vocês vão notar, esse aqui, ele é mais mole. Esse aqui já é mais, esse aqui já é mais rígido. Então, a diferença entre o 5 e o 6, que na verdade é o CAT6, e esse aqui é o CAT5. Esse aqui é o CAT5. Deixa eu ver se tem alguma numeração. Não, ele não fala, mas é o CAT5. Note, pessoal, que eu trouxe um cabo de rede. A priori, parece que está funcionando. As duas pontas. O conector aqui, o testador de cabo, ele está desligado. Agora está ligado. Eu vou colocar um aqui, Ele só funciona quando tem os dois conectados. Vocês estão percebendo que eles estão descendo simultaneamente de um lado e do outro? Pessoal, vocês estão vendo? Sim. Então, aí aqui, eu ponho ele mais lento, para saber se é certinho, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Então, esse cabo aqui, pessoal, ele está 100% funcionando. Então, é uma judiação o que eu vou fazer agora.
Primeira pergunta, eu ranquei ele. Ele presta agora? Vocês acham que ele presta? Eu acho que não. Ele não presta. Então, uma vez que ele foi cortado ou puxado, ele já não tem mais função. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Pessoal, esse cabo aqui, você não pode pôr muita força, senão ele passa para o outro lado e ele estraga também. Então, ranquei aqui. Ó. Ele tem aqui os pares. Ó. Só que tá pequenininho. Vou cortar um pouquinho mais. Por quê? Na hora que eu esticar ele e fazer o corte, ele pode não dar certo. Ó. Se eu tivesse aqui comigo o meu decapador, eu não precisava ficar fazendo isso. Só que eu juro que eu procurei na minha caixa de ferramenta e eu não achei esse decapador. Provavelmente alguém deve ter pego. Então, os 4 pares. Então, eu vou pegar branco, verde. Ó. Branco, verde, verde. Branco, laranja. Azul. Branco, azul. Branco, verde, verde, branco, laranja. Azul, branco, azul. Laranja. Ó. Branco, marrom e marrom. Beleza. Estiquei. Provavelmente alguma delas pode estar desalinhado da posição. Branco, verde, verde. Branco, laranja, azul. Branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Beleza. Eu faço assim, ó, para ele se alinhar. Aí eu vou fazer a mesma coisa da aula passada, vou vir aqui, vou cortar. Tá mais ou menos reto. Ó, vou pegar o conector. Ó. Entrou certinho agora. Aí agora, o que eu vou fazer? Ó, com o dedo preso, ó, o dedo tá preso, para ele não sair do lugar. Ó. Faço assim. E, ó, já não sai mais. Agora, o que acontece? Essa ponta, eu vou olhar aqui, ó. Os conectores, as cores tá aqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou saber agora, como a outra ponta não foi eu que fiz, eu vou saber agora se está ok. Se der as mesmas sequências, tá ok. Se não der a mesma sequência, eu vou pegar a outra ponta e vou cortar ela também. Então, vou aqui, ó. Vou ligar essa aqui. Essa ponta é a que eu fiz. E essa outra ponta é a ponta dela. Aí eu vou ligar. Vamos ver se vai dar certo.
Ele demora um pouquinho para sincronizar. Ó, vou pôr mais lento para vocês entenderem. Ó. Um, dois, quatro, seis. O que acontece, pessoal? Deve ter alguma ponta invertida. Então, esse cabo aqui não está 100%, ó. Então, ele não está 100%. Então, o que eu vou fazer? Ó, quer ver? Pulou cor. Então, tem alguma ponta, ela não está conectando com a outra. Então, o que acontece? Esse aqui foi o que eu fiz, porque tem uma pequena falhinha aqui, e esse aqui foi o outro, porque como é que eu sei que esse aqui não é o meu? Primeiro, a pessoa cortou bem fininho, e a capinha tá lá, tá o máximo. O que eu fiz, a capinha não tá no máximo, ó. Então, eu vou cortar esse pedaço aqui. Até aí, pessoal, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, tô tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu tivesse o decapador, pessoal, aqui comigo, isso aqui, ó, era só puxar e pronto. Ó. Então, eu vou separar os pares. Então, vou organizar. Ó, branco, verde, verde. Branco, laranja. Branco, verde, verde, branco, laranja. Azul. Então, branco, verde, verde, branco, laranja, azul. Branco, azul, laranja. E branco, marrom, marrom. Aí eu faço assim de novo, né, para poder alinhar. Como eu não coloquei na ordem certa, deve estar torta, ó. Branco, verde, ó. Branco, verde, verde. Branco, laranja, azul. Branco, azul, laranja. Branco, marrom, marrom. Então, olha tudo certinho. Branco, verde, verde. Branco, laranja, azul. Branco, azul, laranja. Branco, marrom, marrom. Novamente, eu vou pegar o alicate. Vou cortar. Vou pegar o outro conector. Vou colocar. Vou colocar assim, ó. De novo o alicate no formato assim, ó, para ficar mais fácil. Pronto, travou. Aí agora eu vou pegar os conectores e vou testar. Então, vamos ver se vai dar certo.
pôr lento aqui para poder ver quais são as cores que estão com falha. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer isso? A internet voltou. Agora o cabo de rede está 100% de novo. Ou seja, está confiável. Então, se quiser mais rápido para ver. Porque quando eu ponho um rápido, dá uma sensação que ele não está certinho, ó. Dá uma leve impressão que não está certo. Então, o cabo está com internet, um cabo de mais ou menos 3 metros, funcionando cabo de rede. Então, era isso que eu queria ter feito na aula passada e não deu certo. Aí, olha, agora aqui as minhas sujeiras, né, que eu criei. Ó, essa aqui é a sujeirinha que eu criei dos conectores que eu quebrei. Ó. Deixa arrumadinho, né, que depois não levar bronca pela sujeira. Então, ó, a sujeirinha que ele criou para mim, para eu ter testado esse cabo de rede. Pessoal, é difícil fazer? Não. Claro que no início você erra um pouquinho, mas depois você consegue tirar de letra. Alguma pergunta, algum questionamento? Não. Então, beleza. Então, vamos continuar a nossa aula. Aos colegas que chegaram agora, né? Então, entrou a Chayane, entrou mais quem? A Graziele, o Gilvan, são os colegas que entraram. Pessoal, então vamos iniciar a segunda parte da nossa aula. Lembrando, né, que hoje é a nossa aula número 8. Segunda vez vocês ficam livres de mim. Na sexta-feira eu vou comentar com vocês sobre o Avançado 2. Lembrando que o Avançado 2 só em agosto, mais ou menos. Só vou falar para vocês o que pode ser feito. Coisa boa, pessoal. Os alunos do Intermediária 1 e 2, sexta-feira, dia 30, já pode requerer o certificado desses cursos. Tá bom, pessoal? Gilvan, Isis. Ô Isis, você já pediu? Não, só aquela vez que eu até falei na aula que eu tinha mandado solicitação por e-mail, eles falaram que era só no fim do mês mesmo. Então, dia 30, então. Na sexta-feira, pela manhã, eu mando uma mensagem no grupo falando, tá bom? Aí a gente pede pelo WhatsApp mesmo? Por e-mail. Vocês pedem por e-mail. Ah, tá, ok. Aí eu vou passar o e-mail para vocês solicitarem. Então vamos começar então, né, nessa outra parte. Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre segurança em rede, que é algo que acontece de ruim na internet, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o zoom. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de segurança. Na aula que vem nós vamos falar sobre vírus, né? Lembrando que
quando nós falamos sobre segurança, nós vamos lembrar que toda empresa no ramo de segmentos online, internet, site de compra, provedora, empresas que fazem buscas e vendas pela internet, ele sempre vai ter ele tem que ter o quê? A famosa ISO 9000, 9001, 9002 e assim por diante, de acordo com cada segmento. Essa é uma sigla, significa Organização Internacional de Padronização, e comprova que aquele site, que aquela empresa é uma empresa segura, é uma empresa que, na medida dos seus problemas, eles tentam tirar as vulnerabilidades do seu sistema. Então, essa ISO foi criada em 47 na cidade de Genebra, na Suíça, e ele também é representado pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quem aí já fez graduação, faculdade? Eu estou terminando. Tá fazendo o TCC, não tá? Sim. O que pede no TCC? Que o trabalho... Normas isso, da depois para as ABNT. normas da ABNT. Uhum. E isso é a parte mais chata, né? Porque toda vez que você vai entregar o trabalho, eles acham um erro, né? Verdade. Eu, por exemplo, quando fui fazer especialização na área de pedagogia, que chama docência universitária, demorei 9 meses para a professora aceitar o meu TCC. Sempre tinha um erro de norma técnica. Então, para quem faz faculdade, já fez ou faz algum curso, essa palavra não é estranha. Aí, quando falamos de normas ABNT, tem aquele famoso acontecimento, que é o furto de dados e interpretação de tráfego. O que acontece, pessoal? Essa é uma forma de bular, pegar informações, pegar dados de rede não autorizado. Hoje acontece muito isso com as internets Wi-Fi, não é verdade? Não é, pessoal? Pessoal? Vocês estão aí, pessoal? Sim. Ah, beleza. Então, boa noite a todos. Porque parece que eu estou falando sozinho. Então... Eu estou escutando, é porque tem hora minha bebê falar alto aqui e aí eu não escuto direito. Ah, sim. Então, o que acontece, pessoal? A internet hoje, o Wi-Fi, é mestre de pegar informações não autorizadas. Eu já falei em aulas anteriores, né, que, por exemplo, eu trabalho numa escola no CEPIR, até eu brinco muito aqui com o Gilvan, porque o Gilvan é um colega de trabalho. E sempre comentamos sobre a tal da internet. Internet lenta, internet está travando. Por quê? Os alunos conseguem, por meio de aplicativo, por meio dos programas, invadir as redes da escola, a rede Wi-Fi. E hoje, os iPhones é o aparelho que melhor consegue desvendar dados de acesso de internet. Então, isso é uma forma de furto de internet. Agora, nós temos também o tal do furto de dados, que é pegar informações não autorizadas. Quantos de vocês já aconteceu de alguém te ligar para você vendendo alguma coisa
de lugar que você nunca imaginou, nunca ouviu falar e o pessoal te vende alguma coisa. Cartão de crédito, um produto. Já aconteceu isso com vocês? Todo dia. Ah, claro, acontece direto. Sabe por quê, né, gente? Furto de dados. As empresas, algumas empresas, elas compartilham informação. Agora nem tanto, mas quem lembra quando você precisava ter uma internet em casa? Precisava ter uma provedora. Alguém lembra dessa época? Lembro, não. Ainda bem que o Breno tá aqui. Eu lembro dessa época aí. Ainda bem que o Eu Breno tá aqui. não, Ainda bem que o Breno não tá aqui, não né? tinha, não, mas eu lembro. Giovana, ainda bem que o Breno não tá aqui. Aí Mas ele eu lembro fala, dessa ideia aí de provedor. ô, Giovana, ainda bem que o Breno não tá aqui agora, né? Aí ele ia falar assim, não sei porque eu não sou dessa época. Não é que ele fala? Então, o que Ah, acontece? pode crer. O que acontecia? Você já fazia uma assinatura com a operadora, as provedoras ficavam te ligando. UOL, Terra, não sei o quê, NET, para você pegar a provedora deles. Aí você pergunta, gente, como é que ele sabe meu telefone, meu nome? É o tal do furto de dados, que eles passam informações para os outros. Voltando à internet, ele corresponde à obtenção de forma não autorizada a informações pessoais, através de interceptação de tráfego de rede não criptografada, através de exploração de vulnerabilidade, muitas vezes acontecendo com o seu sistema operacional. Por isso que não é vantagem ter um Windows pirata. Porque se você tiver um Windows pirata, você não tem atualização. Se você não tem atualização, você fica vulnerável a essas invasões. Uso indevido de recursos, onde tem um acesso ao computador, aí onde utiliza de forma maliciosa, via spam. Quantos de vocês já receberam já só esse mês agora que você está devendo a Receita Federal? A Receita Federal? Tá pipocando mensagem, o pessoal fala que você está devendo, você caiu na malha fina da Receita. Outra, uma fatura de uma operadora que chega para você. No meu e-mail chega muito fatura da operadora, com um valor nada a ver com o valor que eu pago, né? Aí eu nem abro, só excluo, nem abro, mas chega direto. Mas você já, não é abrir, mas você chegou a olhar o seu e-mail, mais ou menos, e não clicar na mensagem, mas você tem uma noção que aparece lá, nome do cliente, fabio.queiroz@hotmail.com. Nunca prestei atenção. Se vocês olharem, vocês vão ver que está lá o nome de vocês, o e-mail. Não é o nome de vocês. Boa tarde, senhor Fábio.Queiroz@hotmail.com. A empresa, ele fala desse jeito, pessoal. Eles não fazem isso. Aí tem um nome seu, aí tem o seu CPF seu. Aí ele pede um código para poder entrar. Então o que acontece? As empresas. E o mais estranho, né? Que essas mensagens que nós recebemos de empresas, de valores que não é o valor que nós pagamos, sempre é de empresa que nós somos clientes. Aí, É verdade. Como é que eles conseguem essas informações? Uma coisa que acontece muito com isso
é o tal do spam. Que você sabia, pessoal, que quando você manda um e-mail para 10 ou mais destinatários, ele é um spam? Como? Você vai mandar uma mensagem, um É. e-mail. Aí você quer mandar para Fábio, para Gilvan, para Marlene, para Joelma, para Beatriz, para todos aqui do grupo. Assim, vamos supor, você vai fazer uma festinha. Aí, vou mandar por e-mail para vocês. Aí põe lá, Fábio aparece, Gilvan, Marlene, não sei o quê. Dependendo da quantidade de mensagem, ele gera um spam. É como se você estivesse mandando um e-mail comercial. Não sabia. Aí muitas vezes ele é barrado. Se o seu computador ele tem um anti-spam, que nós vamos falar isso na próxima aula, bem configurado, a mensagem não sai do seu computador. Porque Interessante. ele dá como. Então, você manda sempre para 2, 3 pessoas e vai mandando. Nós temos a famosa varredura, aonde ele corresponde a vasculhar se a rede tem configurações ou serviços estranhos. Eu, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, sempre deixar a configuração com IP dinâmico. Todas as vezes que você ligar a impressora, você ligar o computador, ele gera uma nova faixa de IP. Ou seja, ele vai gerar um novo número. E uma outra coisa que acontece muito, não sei se vocês já perceberam, tem hora do dia, ou determinado momento, a sua internet fica meio lenta. E muitas das vezes, se você desligar o modem ou o roteador por uns 5 minutinhos, ele volta ao normal. Por quê? Lá no servidor, lá na operadora, na provedora, ele reseta o sinal. Ele cria novos números, novos contatos. Então, aquela internet que está lá ligada, a rede 24, 48, 96, 120 horas, então ele começa a ficar lento. O tráfego dele começa a ficar a uma certa temperatura e ele começa a ficar bem mais lento. Então, é importante, uma hora que vocês estão mexendo no computador, que não estão navegando muito na internet ou mexendo em alguma coisa, desligar um pouquinho o modem, para ele pegar sempre novas faixas de IP, de protocolos também. Até aí tudo bem, pessoal? Muito bom. Eu sempre desligo, mas quando já tá, a internet já tá ruim mesmo. Não, Aí eu desligo, depois eu ligo. Mas é muito bom saber disso. É porque nós estamos acostumados a ter a facilidade da hora que a gente quer, ele já funcionando. Só que ele tá ligado, o modem tá ligado há muito tempo, ele esquenta, ele tem placa, ele tem um monte de coisa. Então, desliga um pouquinho, deixa alguns minutos ligado para ele resfriar um pouquinho e liga de novo para ele pegar nova faixa de IP, nova faixa de protocolos, nova faixa de DNS, nova faixa de informações. Beleza. Aí, pessoal, nós temos a famosa exploração de vulnerabilidade. Como eu já disse, ele acontece mais com o Windows pirata. Com Windows pirata, com excesso de sites de propaganda. Não sei se vocês já perceberam. Se você fala com uma pessoa, nossa, eu quero comprar um computador. Aí você liga o seu computador, liga a internet, mexe na internet, está lá, promoção de computadores. Eu quero comprar um sapato. Aí você liga, você mexe no site, está lá, promoção de sapato. Até parece que o computador ou o celular, ele tem mente própria. Aí tu fala assim, porra, tá me ouvindo, mano? Aham.
Sempre acontece isso, né, Gilvan? Por Eu já exemplo, desliguei essa função aí do celular, né? E celular, é que o meu é Android, né? aham. Aí você fala, ok, Google, aí pesquisa coisa. Aí eu tirei essa função aí, porque tudo que eu falava, quando eu ia pesquisar na internet, estava lá. E como é que você faz isso? Tem que ir na configuração lá, no privacidade e desconectar lá o serviço de voz, alguma coisa assim, desse tipo. Ah, então vai fazer no meu, viu? Depois, é uma coisa interessante, né, pessoal? Depois fica sabendo, alguém souber direitinho as etapas, né? Falando que os Androids, a maioria são as mesmas etapas, porque tem hora que é chato, É, né, a Gilvan? configuração é a mesma. Pelo amor de Deus, você tá Não, vendo claro. uma coisa, ele. Pô, é os algoritmos, né? Por exemplo, se você começa. Se você entra no Instagram, você curte uma página que é sobre alimentação. Toda hora ele já vai direcionar para você tudo sobre alimentação, sobre, né, comida saudável, essas coisas. É, Então isso aí ele vai te direcionando automaticamente, né, o algoritmo né, Gilvan? Mas da quando internet, né? você acessa um site bom, até que é tranquilo. Agora, quando você acessa coisa que não pode acessar, aí complica, né? Aí complica. É, pois é. Pessoal, Tem isso. uma coisa também que acontece muito, até o Gilvan falando nessa parte aí, o que acontece? Uma coisa que acontece muito sobre vulnerabilidade, quem aqui nunca mexeu em algo que não podia mexer? Todos mexem. Querendo ou não querendo, curioso ou não, acaba clicando em alguma coisa. Então o que acontece? Você vê um site, estou falando essa parte de conteúdos, não estou falando coisa de pornografia não, pessoal, no geral. Então o que acontece? Dependendo de um site que você mexe que não é confiável, ele captura, igual o João falou aí, tudo que você mexe no computador. Aí o que começa a te mandar? Códigos maliciosos, faturas indesejadas. Então, por quê? Ele copiou o IP da sua máquina. Ele copiou as informações da sua máquina. Aí o que acontece? Se você não tiver um computador que tem atualização constante e um bom antivírus, nós vamos falar amanhã, na sexta-feira sobre isso, aí fica complicado. Outra coisa que acontece muito é a tal de ataque de negação de serviço. Basicamente, é o que nós já estamos falando, sobre pegar informações. Uma outra coisa que acontece muito, tem muita gente, tem mania de pôr senha padrão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, o que acontece? Essas senhas padrões, quando alguém consegue pegar informações do seu computador, a primeira coisa que ele vai fazer vai acessar essas senhas mais comuns. Principalmente as pessoas mais velhas, que não gostam de decorar senha. Não, ou meu filho, ou minha filha, põe uma senha bem facinho para mim. Aí o fulano põe lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, quando a pessoa, o sistema não aceita, preciso de uma letra. Põe A. Preciso de um caractere. Põe um arroba. São as primeiras senhas que essas pessoas que fazem ataques, eles tentam. São as primeiras formas que eles tentam descobrir essas informações. Vírus no computador. Amanhã eu vou falar para vocês vários tipos de vírus. Cavalo de Troia, Trojan, o Keylogger. Sexta-feira, né? Sexta, né? Sexta. O Keylogger. Pessoal, o mais interessante, esses tipos de vírus são vírus comuns. Então, na aula de vocês, eu vou falar para vocês sobre o Keylogger, Cavalo de Troia,
e vários outros. Então, eu não vou entrar em detalhes dessa parte não, porque nós vamos estar falando sexta-feira. É o Trojan, que eu vou deixar para sexta-feira, eu vou falar. O Spyware. Por que eu vou deixar para sexta? Porque eu vou pôr um vídeo para vocês verem a diferença. Então, nós vamos entrar na parte de política de segurança, que é a parte da senha. Então, foi o que eu acabei de comentar com vocês. Gilvan, alguém alguma vez pediu para você criar uma senha para alguma coisa? Coisa de internet? Você está falando como? Pedir senha aqui. Uma tia, uma avó, um parente mais velho. Meu filho, cria para mim uma senha facinha para mim. Sim, com certeza. Então, essa é a política de segurança. Então, eles criam. Primeira coisa que eles tentam: não crie senhas fáceis. Não crie senhas que tenham a ver com a sua data. Não crie senhas de pessoas próximas. Então, essa é uma forma. E sempre está mudando essa senha de 30 em 30 dias, 60 em 60 e assim por diante. Uma outra coisa muito interessante. Para quem não mexe muito no computador, não precisa ser semanal. Mas, igual, por exemplo, o que é a palavra backup? Copiar os seus dados para um outro HD, para um outro computador. Porque se caso acontecesse você pegar um vírus, com certeza, toda vez que você pega um vírus no computador, você perde dados. Mas se você fazer um backup constantemente, você vai perder poucas informações. Então, sempre criar essa parte, um backup, um HD externo. Por exemplo, eu tenho um HD externo. Alguém nunca viu um HD externo? Alguém nunca viu? Já, pô, HD externo já, com certeza. Então, pessoal, isso aqui é um HD externo, ó. Então, ó. Ele conecta aqui via USB, aí eu posso conectar no computador, ou seja, aqui tem muitas informações dos meus trabalhos. Então, eu sempre coloco na capinha. Deixa eu ver se está aqui o cabo. Deixa eu ver aqui, cadê você? Aí o cabo dele, ó. Eu uso isso aqui, pessoal, quando eu quero formatar computador de cliente. Para fazer backup de dados de cliente. Então, ó. Ultimamente parei de ficar fazendo serviço, mas até um tempo atrás eu fazia muito essa parte de formatação. Eu coloco aqui, ó. Coloco no lugar que não é para ninguém mexe e utilizo. Então, esse HD aqui é um HD de 1 tera. Então, cabe muita coisa. 1 tera, ele é 1000 gigas. Ou 1000 gigas. Muito cuidado na criação de senhas. Hoje nós estamos usando muitas senhas biométricas, né, de biometria, né? E cuidado com as perguntas teste. Muitas pessoas colocam nome do seu cachorro. Max Blade Swan. Esse que é o nome do seu, Isis? Nossa! Tem o Maluk Vegas, tem o Paridlock, Pitbull, né? Esse faz estrago, né? Não, quem faz estrago é a gata, a tigresa, que é o Cross.
Ai, ai. Ô, Gilvan, Você vai criativo, né, mano? a Isis falando que a gata dela que é perigosa, a El que tem duas gatas lá, siamesas. Aí as duas teve filhotes, né? Ao mesmo tempo praticamente. Não sei se você ficou sabendo disso. Teve uma das duas, foi lá, matou todas as gatas da outra. Pra só ela ter as gatinhas dela. Minha nossa, tadinha. Era 5, Gilvan. Credo. Faz. Diz que É era. doido. Diz que era filme de terror quando ela chegou lá, porque tanto de sangue. E se eu falar pro senhor, o senhor não acredita que a cachorra velha do meu cunhado que a gente cria, também ela é mestiça, é pitbull com vira-lata. Pariu 9 filhotinhos. Aí eu tirei ela do buraco que ela tinha cavado com os fiotinhos, botei lá na distribuidora e fechei na grade para os meus outros cachorros não mexer com ela, né? Pois o senhor não acredita que ela comeu os fiotinhos tudinho? É instinto, né? É instinto selvagem, né? Aqui, pessoal, eu não vou ficar lendo, que é a tal de criação de senso, cuidado na criação. Muita gente põe data de aniversário, placa de carro, telefone, em redes sociais, sequência do teclado. Muita gente coloca A, B, C, D, QWERTY, ASDF. Então, muito cuidado. Números aleatórios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, ou A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem que criar letras e números. Nunca colocar dois números em sequência e nem colocar dois números iguais. E tem os computadores que usam a criptografia. Então, claro que são os computadores mais caros, os mais potentes, então, que usam umas senhas mais seguras. Então, só que o mais estranho, não sei se vocês já perceberam, quando você usa uma senha e você perde ela, não é a coisa mais difícil de recuperar, pessoal? É a coisa mais difícil. Principalmente senhas de e-mail de e-mails gratuitos. Alguém de vocês já perdeu senha do Hotmail, do Yahoo ou do Gmail? Já. Demorou muito tempo para poder Já quem recuperar. nunca, né? A média é 30 É dias. doido, A mano. média é 30. Agora então é cada etapa, meu irmão. Os caras Cada inventam uma moda. etapa. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, eles não têm 0800. Eles não têm 0800. Então, você tem que mandar para eles as senhas antigas, eles analisarem, e eles têm 30 dias para te responder se deu certo ou não. Então, são coisas muito comuns. Quem de vocês já tem assinatura digital do Gov? Eu. Você sabia, pessoal? Gov.com, né? Isso, gov.br. Gov.br, isso. Pessoal, é o seguinte, hoje, dependendo o que você precisa autenticar, o GovBR autentica para vocês. Ah, é? Em alguns casos, algumas coisas não precisam de cartório. Por exemplo, eu faço especialização de robótica, né, que eu falei para vocês. Quando eu mandei documentação, eu precisei autenticar os documentos. Eu não fui no cartório, não. Entrei nos dados BR lá, eles pegaram a cópia dos meus documentos e criaram uma assinatura digital. Aí mandei para a faculdade, não teve problema não, aceitou tranquilamente. Muito bom. Aí nós temos a cópia de segurança de backup, é o que nós acabamos de falar.
Existem algumas formas de recuperação de versão de dados. Pessoal, teve uma vez, eu vou falar bem rapidinho, porque falta poucos minutos. E um dia que eu fiz um backup, que eu não fiz um backup de um cliente, eu tinha uma escolinha de informática, Gilvan. Aí um colega meu, ele foi dar uma aula de montagem. Ele foi dar uma aula de montagem e manutenção. Aí ele pegou meu computador de um cliente e formatou para os alunos verem. Misericórdia. Mas a sorte que eu tenho um programinha chamado Recovery, ele recuperou tudo do cliente. Então existem alguns programinhas de recovery que ele é pago. Esse tempo atrás, uma cliente, o HD pifou, tá pifando. Aí ele ligou uma técnica de HD, para olhar e tentar recuperar os dados do seu HD é R$750. Dando certo ou não? Aí ela me ligou desesperado. Eu fiquei 4 ou 5 dias com o computador 24 horas ligado. Recuperei tudo. Aí quando eu falei para o cliente, se fosse lá na loja, ficaria em torno de R$750. Aí beleza. Aí eu falei assim, não, eu vou te cobrar só 200. Falei para ela. Aí ela me pagou 500. Nossa, que bom, hein? Por quê? Recuperei tudo que ela queria, fui honesto com ela e não fui interesseiro. Por mais que eu fiquei 5 dias, 24 horas com o computador ligado, mas a pessoa gostou. Então, basicamente, pessoal, faltam 3 minutos. É isso nossa aula de hoje. Pessoal, Graziele, eu vi que fez mais algumas atividades. Marlene, você consegue fazer algumas atividades na sexta-feira? Marlene? Pessoal, então é o seguinte, sobre as atividades de sexta, esse aluno eu vou ter que conversar com ele sumiu do mapa, o Iverson, sumiu do mapa. Então, nós temos, claro, eu não estou contando com a aula de hoje, a Ana Paula devendo 2 atividades, o Brenner, hoje não sei o que foi, uma, Daniel uma, Graziele, você fez a atividade 6 e não fez a 5. A Lohane devendo uma, a Marlene devendo algumas e a Chayane devendo de quarta-feira. Pessoal, não vamos deixar acumular não, tá bom, pessoal? Porque eu quero sexta-feira já praticamente já deixar tudo já fechadinho as notas. Porque na segunda-feira, na nossa última aula, ela não vai ter atividade. O 100% da aula é a participação da aula. Ou seja, não vai ter nada para vocês fazerem em casa. Tá bom? Então, na segunda-feira, no dia 3, eu já fecho as notas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Não, ok, pessoal. Desejo a todos um bom descanso, um bom resto de quarta-feira. Atividade de... Valeu, professor. Queria que fosse sexta, hein? A sextora, hein? Ia tomar um suquinho de murucujá. Tem amanhã e depois. Gilvan, teve uma pessoa que eu vi que durante aquela fila de ir embora, falou, não vem amanhã. Eu vi uma pessoa fazendo isso, não sei se você viu. É mesmo? Não deixa, não vem não. Amanhã, se for uns colegas de trabalho, não vem não, pra você ver. Não, os alunos. Mas você vai ver, amanhã vai ter professor que vai faltar aula. Pois é. Gente, obrigado, bom descanso. Caraca, que fato, não bota. E até sexta-feira.